Olá, tudo bem? Está começando agora a sua aula de psicologia analítica. É isso aí. Nós estamos começando a sua aula, o seu curso de psicologia analítica, a primeira aula, o módulo Historicidade da Psicologia Analítica. Professor, é muito importante saber o que é uma psicologia analítica. Aqueles que estão estudando psicologia, psicanálise, qualquer tipo de terapia, isso agrega, isso somatiza de uma forma gradativa para os seus conhecimentos. Sabendo que a psicologia analítica, ela faz parte da psicologia, mas nós vamos estudar dentro de algumas considerações para você ver como é riquíssima essa abordagem, tá bom? Então vamos lá. É mais uma aula transmitida pela AMA, o Instituto de Formação AMA e o Instituto Manuel Reis. Vamos lá então. Professor, é muito importante, exatamente. Aqui está a minha docência, algumas aplicações didáticas, profissionais, ou seja, informações acadêmicas, algumas. Tenho outras, mas só para vocês ficarem cientes em relação ao corpo docente. Vamos lá, o que interessa. Professor, o que é a psicologia analítica? Observe bem, na página 2, a psicologia analítica, também conhecida como psicologia junguiana. Ah, professor, esse nome aqui é um pouco meio estranho. Junguiana, porque tem J e não o I. Para você ver, a pronúncia parece pela escrita do mandarim, o chinês, né? Jungiano, parece que ele é um chinês, mas na verdade ele foi um profissional da psicologia, um grande psiquiatra. Na verdade, ele conheceu as questões da saúde mental e ele, sendo um grande profissional de lá da Suíça, do país do chocolate, ele se especializou nessas considerações de análise psicológica, tal, tal. E vamos ver se foi ele ou foi quem que inventou, quem fundou a psicologia analítica. Então, a psicologia analítica, também conhecida como psicologia junguiana, é uma abordagem psicológica que analisa a psique humana. Foi desenvolvida por Carl Gustav Jung, olha aí, 1875 a 1961, 61. Então, quem idealizou, quem fundou, quem criou, quem desenvolveu a psicologia analítica foi Carl Gustav Jung. Ele foi o teórico realizador que desenvolveu a psicanálise, aliás, a psicologia analítica. Beleza? Vamos lá. Qual o conceito da psicologia analítica? Principais conceitos: inconsciente, coletivo, arquétipos. É muito interessante isso aqui. Processos de individuação, imaginação e ativa. Professor, então, são os principais conceitos da psicologia analítica: o inconsciente coletivo, o arquétipos, processo de individuação, imaginação ativa. Objetivos: promover o autoconhecimento, equilibrar as emoções, aliviar o sofrimento emocional, promover uma vida mais autêntica e significativa. Métodos: análise de sonhos, exploração simbólica, estudo de mitos, imaginação ativa. Olha que coisa fantástica. Aplicações: terapias, estudos
culturais, saúde mental, desenvolvimento da personalidade. Professor, me diz então definições. Qual a influência da psicologia analítica? A gente está tão acostumado com psicanálise, que eu acabei falando no início, psicanálise, mas é, ele também foi um profissional do segmento psicanalítico. Carl Gustav Jung, ele foi amigo de Sigmund Freud, Freud, pai da psicanálise. Então, eles andaram juntos, eles comeram juntos, eles fizeram parte da mesma associação internacional de psicanálise. Então, isso é muito interessante nós entendermos essas considerações de uma forma gradativa. É isso mesmo, professor? Exatamente. Então, influências da psicologia analítica, formação filosófica de Jung, experiência em hospital psiquiátrico, interesse pelas diversas religiões, estudo de mitologia comparada, antropologia e alquimia, né? Ou alquimia, né? Que alguns dizem. A psicologia analítica é uma abordagem abrangente que integra aspectos conscientes e inconscientes da psique. Isso aqui é muito bom para o conhecimento analítico. Então, todos os profissionais da psicanálise que tiverem essa especialização da psicologia analítica vai trabalhar de uma forma bem objetiva. Então, é necessário que tenhamos essa questão aqui aplicada e complementada de uma forma bem gradativa. Professor, então, me fale um pouco sobre a base da psicologia analítica. Então, vamos lá. A psicologia analítica, ou a psicologia junguiana, baseia-se nas ideias do Dr. Carl Gustav Jung. Foi psiquiatra suíço e Jung observa o inconsciente como um complemento que se comunica com a consciência e não apenas como um simples depósito de experiências reprimidas. Então, eu quero ressaltar a objetividade da psicologia analítica ou a psicologia junguiana. Então, Jung observou a questão do inconsciente como um complemento que se comunicava com consciência, com a consciência, e não apenas com um simples depósito de experiências reprimidas. Então, isso aqui é muito interessante. Aí você vê, professor, observando essa base, agora nós vemos aqui a importância e a indicação da psicologia analítica. A psicologia analítica é indicada para aqueles que procuram autoconhecimento e compreensão de si, pois a abordagem pode ajudar as pessoas a descobrirem suas forças internas, a aceitarem seus instintos e impulsos e a compreenderem como elas se relacionam com o mundo ao seu redor. As pessoas hoje elas não conseguem lidar com conflitos, com situações que acontecem e estão inseridas aonde você está também. Então, elas não conseguem lidar com conflitos, com situações que sempre vão estar envolvendo as mesmas, elas não conseguem lidar. Então, existem dificuldades. E essa dificuldade vai estar gerando um caos psicológico, digamos, um colapso. Isso gera e incomoda as relações psíquicas. Isso acarreta, as pessoas passarão a ter problemas psicológicos, problemas emocionais, essa questão das doenças psicossomáticas, as doenças da mente, da alma, e elas passarão a ter dificuldades
em acreditar em um bom futuro, em uma área profissional bem promissora, ela começa a fraquejar e a retroceder. Em vez dela prosseguir, ela retrocede. Isso é algo muito real dentro de um estudo da ciência mental. E a psicologia analítica analisa essas questões. Como lidar com essas questões? Como mostrar às pessoas que estão lidando com essas questões desconfortantes à mente? Então, você vai conduzi-la, você vai mostrar para essas pessoas na questão do cognitivo. Elas vão precisar, elas têm o cérebro, elas têm um córtex cerebral, mas não basta somente terem o cérebro e nem também o córtex cerebral. É necessário terem ambas partes, mas também em funcionalidades positivas. Não adianta terem cérebros, mentes e não terem uma funcionalidade positiva. Isso é a causa dos transtornos mentais, é a causa de conflitos não resolvidos, é a causa de, digamos, desejos reprimidos. Então, isso aí gera doença no emocional, na alma e no corpo. Então, aí você passa a implantar a psicologia analítica, trazendo a probabilidade de uma mudança através do autoconhecimento e a compreensão de si mesma. Então, você vai trabalhar nessa questão, você está se especializando, você optou para complementar a sua área profissional com a psicologia analítica, vai ser fantástico. Você vai mostrar e você vai trabalhar dentro de um processo terápico chamado terapia cognitivo-comportamental. Então, a TCC, que é falada não a TCC na LDB, na pedagogia, mas sim a TCC na visão terápica fundada por Aaron Brecht, que foi um psiquiatra e um psicanalista também. Ele criou, ele ajudou e ele contribuiu de uma forma positiva. Professor, o que ela busca? O que a psicologia analítica busca? A psicologia analítica busca o alinhamento entre o consciente e o inconsciente do paciente. Olha aí. Lembra um pouco de Freud, na verdade? Buscando o quê, professor? Buscando equilibrar as relações entre o mundo externo e o interno. Aí você vai lembrar de estresse interno e externo, que faz parte do mundo interno e externo. Então, existem conflitos que as pessoas, que os seus clientes, pacientes vão aprender nas questões cognitivas a entender como é isso, como funciona e como lidar com essas questões. Então, a psicologia analítica busca o alinhamento entre o consciente e o inconsciente do paciente, buscando equilibrar as relações entre o mundo externo e interno. Agora vamos trazer aqui algumas curiosidades. A terapia junguiana, também conhecida como psicologia analítica, é uma abordagem terapêutica distinta da psicanálise. É um pouco diferente. Por que isso? Vamos ver aqui diferença entre a psicanálise e a psicologia junguiana ou psicologia analítica. Diferenças entre a psicanálise e a terapia junguiana. A psicanálise freudiana tende a focar na resolução de conflitos. Olha aí, na resolução de conflitos internos e na compreensão do passado.
Vejamos bem. Já a terapia junguiana busca promover, busca o quê, professor? Promover a integração dos aspectos pessoais e universais da psique. Então, a terapia junguiana se baseia na teoria do inconsciente de Carl Jung, que eu via como um complemento que se comunica com a consciência. Então, a diferença entre a psicanálise e a terapia junguiana é essa. Então, a psicanálise de Freud, ela, ela foca na resolução de conflitos internos e na compreensão do passado. Então, existem problemas hoje, atualmente, dentro da psicanálise, só será ou serão resolvidos através de uma busca no passado, porque existem problemas hoje, atualmente, que as pessoas vivem, que o problema está lá no passado, ainda não houve uma ressignificação e um recondicionamento. Então, por isso, as pessoas vivem o passado no presente. Isso bloqueia as suas ações, bloqueia os seus resultados e as suas produtividades, deixando de ser uma pessoa proativa, ativa e uma pessoa produtora. Então, isso aqui é muito interessante. Professor, já a terapia junguiana busca promover a integração dos aspectos pessoais e universais da psique. Então, Jung, ele vai juntar algumas considerações. Ele utiliza a, a arte-terapia, ele pega conceitos para que as pessoas venham, me fez lembrar de Melanie Klein, terem relações objetais, ou seja, através da arte, através da pintura, tal, tal. Isso, universalmente, a psique vai começar a se envolver em um processo terapêutico. Então, essa e várias outras argumentações sobre o que a terapia junguiana busca, certo? Professor, vamos então dar continuidade, diferença entre a psicanálise nesse tópico 2. Então, qual a diferença entre a psicanálise e a junguiana? Então, como regra geral, a psicanálise freudiana tende a se concentrar mais na resolução. Aqui é uma repetição, mas para você lembrar, faz parte. Então, resolução de conflitos internos e na compreensão das experiências passadas. Já a junguiana busca promover a individuação e a integração dos aspectos pessoais e universais da psique. Então, aqui é o tópico 2, só para relembrar. Agora, como funciona, professor, a terapia junguiana? Como funciona? Eu preciso saber. Olha, o terapeuta utiliza técnicas para acessar o inconsciente, como pedir ao cliente que relate sonhos, faça desenhos ou monte cenários, tá vendo? O objetivo é ajudar o cliente a compreender a si mesmo e a retomar interação normal do consciente com o inconsciente. A terapia junguiana pode ajudar a entender e enfrentar processos complexos como a depressão, ansiedade ou vícios. A terapia junguiana é uma terapia de longa duração e o paciente pode sentir seus benefícios nas primeiras sessões. Então é fantástica. Quem é um profissional
precisa entender sobre a psicanálise e a psicologia junguiana. Você conhece a psicanálise? Vai ajudar. Você conhece a psicologia analítico-junguiana? Então, vamos lá para que você desenvolva gradativamente. Beleza? Então, olha, muito bom estar aqui com você. Chegamos ao final do nosso primeiro módulo, aula de número 1. Nós falamos sobre a historicidade da psicologia analítica. Praticamente na próxima matéria, nós estaremos dando continuidade a uma historicidade, de uma forma diferente, como a psicologia analítica ela é desenvolvida, ela é aceita, a psicologia analítica na contemporaneidade, como os terapeutas, os profissionais, os estudantes estudam, veem a psicologia junguiana, tá bom? Então, olha, um forte abraço, estamos à disposição de todos vocês e até a próxima aula. Forte abraço, até mais.